Boa tarde, turma do sétimo ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Então, hoje é 16 de julho, quinta-feira. Vamos ter aula de geografia neste momento. Vocês lembram da aula de história da terça-feira? Lembram, não é? Nós falamos de povos indígenas. Nós falamos dos povos indígenas americanos em geral, não é? Nós temos essa introdução e hoje, em geografia, nós também vamos ver sobre os povos indígenas, só que com outra visão. Vamos ver também dos povos indígenas mais brasileiros, certo? Vamos falar dos povos indígenas brasileiros, não vamos abranger todos os povos indígenas da América, ok? E vamos ter essa pequena aula, esse pequeno conteúdo para que a gente prossiga depois, não é? Com os nossos próximos capítulos. Esse conteúdo de geografia também está sendo feito a partir do nosso livro de atividades complementares. Na página 106, a gente começa estudando sobre os povos indígenas, não é? Vocês já fizeram atividades desse capítulo, que a tia Diana já mandou. E hoje vamos ter uma pequena aula, não é? Só para a gente relembrar e para introduzir os próximos conteúdos. O indígena brasileiro. Vamos lá. Hoje nós não vamos falar da chegada dos europeus aqui na América, não. Vamos introduzir esse conteúdo falando do quê? Da chegada dos povos à América. Vamos falar da chegada dos nativos da América aqui na América. Bem, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, aqui já existiam os indígenas, beleza. Mas e os indígenas? Como eles chegaram aqui na América? Por onde eles vieram? Tem que ter uma explicação, não é? Então, vamos tentar explicar isso agora. Bom, existem muitas hipóteses. Eu coloquei aqui 2 hipóteses para vocês, que são as hipóteses que a gente mais fala, não é? Uma dessas hipóteses é a mais aceitada. Não se tem uma certeza, não é? Os cientistas têm apenas hipóteses sobre essa chegada. Começando pelo Estreito de Bering. Bom, para que vocês vejam, não é? Para que vocês entendam essa chegada, vocês precisam ver um mapa. Então, abram na página 106, ok? Eu vou tentar mostrar aqui também no vídeo para vocês. Todas essas setinhas, na verdade, elas mostram hipóteses. Elas mostram hipóteses de chegadas, não é? De chegadas dos nativos americanos até o continente americano. Só que essa seta aqui, ó, ela está representando a passagem do Estreito de Bering. Por quê que é conhecido como Estreito de Bering? Porque realmente é uma passagem muito curta, muito estreita, certo? E é uma passagem que, teoricamente, daria para ser passada a pés enxutos, sem navegação. Ok? Então, essa é uma das mais aceitadas. Os povos vindos da Ásia, do continente asiático, o continente asiático fica aqui, ó. E os povos do continente asiático foram migrando aqui e chegaram até o continente americano. Essa aqui em cima é a América do Norte. Vindo para cá, chegamos na América do Sul, que é onde a gente fica, onde fica o nosso país. Mas existem outras hipóteses, muitas outras. Vamos falar apenas agora da região malaio-polinésio. Malaio-polinésia, na verdade, deveria ser um A em vez de um O. Essa região malaio-polinésia diz que, essa teoria, essa hipótese diz que os habitantes asiáticos, né, vieram em barcos mesmo, em pequenas navegações muito rústicas e passaram pelo Oceano Pacífico até a América Central e alguns países da América do Sul, ok? Então, essas são as teorias mais aceitas. Falando um pouco da Serra da Capivara, no Piauí, a Serra
esse local ele é muito importante para os estudos de arqueologia, para o conhecimento dos povos que existiam antigamente nesse local. E na Serra da Capivara, no Piauí, foi encontrado diversos fósseis, diversas pinturas rupestres, inclusive. Uma pintura rupestre, galera, é uma pintura que foi feita não foi feita com tinta, né? Foi feita com materiais bem primitivos, folha, sangue, de animal. E essas pinturas ficaram preservadas nas cavernas durante milhares de anos, né? E foram descobertas na Idade Moderna, foram descobertas na Contemporaneidade e provam a existência de certas culturas, certos grupos de pessoas que viviam naquele local. Por isso que a Serra da Capivara é tão importante, porque muitos cientistas do mundo inteiro estudam bastante as coisas que se encontram nessa serra, as coisas que foram encontradas, E um destaque para a Luzia. Vocês já ouviram falar da Luzia? A Luzia, ela é conhecida, Ela é tida como a primeira pessoa, a primeira moradora da América. Provavelmente não foi, na verdade. Mas por que ela é conhecida dessa forma? Porque não existem fósseis, não existem tantos fósseis comprovando a existência de homens que sejam anteriores ao Homo sapiens. Então, o fóssil mais antigo de Homo sapiens é da Luzia, por isso que ela é conhecida como a primeira pessoa da América. Então, ela tem essa importância gigantesca. Mais uma coisa importante sobre a Luzia. Bom, a gente não viu que os povos da América, eles vieram do continente asiático ou vieram da Oceania, Então, a Luzia, talvez, ela devesse ter feições asiáticas, Ela deveria ter feições asiáticas ou mongólicas, alguma coisa do tipo. Mas, quando foi feita a reconstrução dos traços fisionômicos da Luzia, descobriram que ela tinha traços mesmo negroides, certo? E o que são traços negroides? Formato dos olhos, formato do nariz, formato dos lábios, certo? Então, a tia mais... A gente só pode dizer que o morador era negro se a gente tiver como descobrir a cor da pele dele. Não. O formato dos lábios, o formato do nariz, tudo isso diz muito sobre a nossa origem, Então, por isso que a Luzia, ela tinha mais traços negroides do que qualquer outro traço de qualquer outra etnia, qualquer outra raça, certo? Perfeito? Então, que é muito interessante, muito intrigante, na verdade? Vamos lá para os brasileiros pré-Cabral. Por que a gente escreveu brasileiros aqui entre aspas? Porque não era Brasil. Não era. O nome Brasil foi dado, depois que os europeus chegaram aqui. Antes disso, não tinha esse nome ainda. Por isso que a gente coloca entre aspas, os brasileiros pré-Cabral, ou seja, os indígenas. No livro de vocês também tem um mapa muito importante que fala sobre os indígenas que viviam nessa terra, na nossa terra, que atualmente é o Brasil. E o que a gente tem para falar deles? Bom, os indígenas, esses povos pré-Cabral, eles eram conhecidos como povos não civilizados pelos europeus. Mas por que eles eram conhecidos como povos não civilizados? Será que eles eram pessoas más? Será que os índios eram maus? Eles roubavam? Eles eram vândalos? Será? Bom, galera, acredita-se que os europeus chamaram os índios de não civilizados por conta da falta de trajes, Por conta do corpo desnudo, Da ausência de roupas. Mas os indígenas, eles viviam numa agricultura de subsistência, eles plantavam, colhiam apenas o que eles precisavam, utilizavam apenas o que eles precisavam, não acumulavam riquezas, não acumulavam bens, ao contrário dos povos europeus, que já viviam com essa ideia capitalista de acumular riquezas. E outra coisa, acredita-se também que dentro dos povos indígenas não existia roubo, não existia
vandalismo, não existia essa agressão por maldade, sabe? Não existia nada disso. Então, por que eles eram conhecidos como povos não civilizados? Só por causa da falta de roupa? Pois é, galera. Então, os povos civilizados eram os povos europeus, porque eles estavam vestidos, né? E quando eles chegaram no Brasil, eles não foram recebidos de forma bruta, não. Eles foram até bem recebidos, na verdade. Mas, com o tempo, o que mudou? O que deu esse choque de cultura? Não é? O que deu, na verdade, o maior problema foi a invasão do território mesmo. Então, muitos indígenas ficaram sem suas terras por conta dessa invasão grotesca. E daí que começa uma luta que dura até hoje, galera. Até hoje, os indígenas lutam pelo reconhecimento do seu território. Até hoje. Então, eram povos que já estavam aqui e que até hoje têm que lutar pelo reconhecimento da sua terra. Então, é uma coisa assim, realmente muito triste que precisa de bastante reflexão. Por que essas lutas se arrastam ainda até hoje, não é? Então, eles precisam das suas terras, sem contar na devastação que se teve, né, por conta das doenças, por conta da agressão mesmo dos povos europeus, da questão da escravidão, não é? O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer as terras indígenas. Pela falta desse consentimento, hoje muitos indígenas vivem fechados, sem contato nenhum com povos não indígenas, com povos brancos, né, como é chamado. Por conta disso, porque não se tem ainda até hoje uma coisa assim muito justa com relação ao território, ao respeito à dignidade dos indígenas. Ok, galera? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler essa parte do livro de atividades complementares. Vamos fazer um resumo. O resumo, galera, eu quero que tenha as informações que vocês consideram mais importantes. Não quero que tenha tudo, cada informação detalhada. Leiam e reflitam. Geografia e história precisam muito de reflexão, de pensamento crítico. E pensem o que é mais importante. E escrevam um resuminho de mais ou menos 10 linhas, certo? Não precisa ser tão grande. E eu espero o resumo de vocês. Espero que tenham um ótimo desempenho. Espero que tenham uma ótima leitura. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.